Boa noite, pessoal, tudo bem? Ou bom dia, né? Ou boa tarde, não sei em que horário que vocês vão ver esse vídeo. Então, essa gravação de hoje, ela é pra gente fazer uma retomada geral dos conteúdos que nós já vimos desde o início das aulas, mas principalmente pra gente aí poder fazer a devolutiva dos exercícios que estão no AVA e eventualmente as dúvidas que vocês tiverem, mesmo após a devolutiva que a gente vai fazer agora no vídeo, vocês podem postar lá no próprio AVA, ou mesmo enviar mensagem através do representante, ou ainda entrar em contato comigo via e-mail. Bom, nós começamos vendo na disciplina que o direito do consumidor possui uma regulação específica no direito brasileiro. Ele consta na Constituição Federal, no artigo 5º 32, constituindo-se, portanto, a defesa dos direitos do consumidor como um direito fundamental. Além disso, nós vimos que ele tem uma relação direta com a regulação da ordem econômica, artigo 170 também da Constituição Federal. E vimos que ele possui uma legislação própria, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, que consiste num microsistema jurídico, uma vez que ele possui regras próprias do direito do consumidor, regras de direito administrativo e, consequentemente, sanções administrativas, sanções penais, além da possibilidade da responsabilização civil. Nós vimos também que existem teorias próprias aplicáveis ao Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, a teoria da qualidade, que é a aula que já está também na plataforma e que tem conexão direta com o direito de proteção à saúde e à vida do consumidor. Nós também já vimos que o direito do consumidor se aplica a um tipo de relação jurídica específica, que são as relações de consumo, e que para termos relação de consumo nós precisamos ter elementos específicos, quais sejam um consumidor de um lado e um fornecedor de outro, e que esse consumidor esteja adquirindo o produto ou serviço. Vimos também que, além da redação do caput do artigo 2º, nós temos como caracterização de consumidor o rol do parágrafo único do artigo 2º, o artigo 17, também chamado de consumidor por equiparação, e ainda o artigo 29, que traz um conceito bastante amplo de consumidor, né? Aquele consumidor que é exposto a uma determinada prática abusiva, mas que nós vimos também que esse artigo 29, embora ele traga um conceito bastante amplo, ele se restringe a situações previstas no capítulo das práticas abusivas e seguinte. Feito isso, nós passamos para o artigo 4º e 5º, que fala do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, Sistema Nacional de Relações de Consumo e, consequentemente, a política pública de relação de consumo. Nós vimos quem compõe, quem faz parte desse sistema nacional. Falamos um pouquinho sobre o PROCON e sobre a atividade e as atribuições do PROCON. Vimos que o artigo 4º traz para nós princípios importantes, como o princípio à proteção à vida e saúde, que vai aparecer novamente no artigo 6º, inciso 1º, vai aparecer lá no artigo 4º, inciso 2, a linha D, vai aparecer novamente no... Agora a gente vai ver na próxima aula, o vídeo já está disponível para vocês, no capítulo 4 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 8º, 9º e 10º. Na sequência, nós trabalhamos também com o artigo 5º, que traz pra gente os instrumentos que vão colocar em prática, digamos assim, ou vão permitir a instrumentalização, né? Vão permitir a aplicação, a realização da Política Nacional de Relação de Consumo. E na sequência chegamos no artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor e que também expõe alguns dos princípios que norteiam a relação de consumo. E dentro do rol do artigo 6º, eu falei para vocês que existem alguns incisos que eles vão aparecer com mais frequência e vão ter uma correlação direta com outros temas que nós veríamos na sequência. Entre eles o inciso 1, que justamente fala da proteção do consumidor, a proteção da saúde e da vida do consumidor. Falei do artigo 3º, que refere a uma proteção, ou seja, um direito de informação e transparência, que é também um princípio que norteia todas as relações de consumo, o que significa que o fornecedor ele precisa sempre falar de uma maneira clara, precisa, ostensiva, né? E que se conecta diretamente também ao princípio da boa-fé objetiva. Falamos do inciso 6º,
que traz pra gente o direito de reparação, né? E o inciso 8º, que oferece como uma espécie de ferramenta também para equilibrar a relação de consumo, a possibilidade de o juiz, se identificada hipossuficiência ou verossimilhança nas alegações, poder inverter o ônus da prova quando essa prova deveria ser produzida pelo próprio consumidor. Aí nós demos mais um passo a gente deu mais um passo e chegou no artigo 7º, que refere nada mais nada menos do que o diálogo das fontes. E esse artigo 7º, ele traz pra gente a possibilidade de o Código de Defesa do Consumidor conversar com outros tratados, com outras legislações do ordenamento jurídico brasileiro e também tratados internacionais de que o Brasil seja signatário. E também oferece para a gente uma possibilidade de aplicação, portanto, de regras que não são as regras específicas do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos falar de um exemplo muito clássico, que é o da própria responsabilidade civil. Nós temos, dentro do Código de Direito Civil, a regulamentação da responsabilidade civil, lá nos artigos 186, 187 e 927, mas além desses dispositivos, além também do dispositivo, por exemplo, que dá direito ao consumidor por uma reparação por dano extrapatrimonial, moral, né? O próprio dispositivo da Constituição Federal, nós temos um artigo específico no Código de Defesa do Consumidor. Significa que eu devo usar somente o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor? Não. Significa que eu posso trazer elementos de fora para somar aquelas disposições que já estão no Código de Defesa do Consumidor. Sempre lembrando, contudo, que quando houver um conflito, né, entre norma especial, portanto, norma de direito do consumidor, e legislação geral, prevalecerá a norma especial. E passamos, que é o vídeo da próxima aula, que já está disponível para vocês também, para o tópico da proteção à saúde e à vida, né, do consumidor, que vem aí nos artigos 8º, 9º e 10º, e onde a gente vai ter, portanto, uma relação direta, né, com a responsabilidade civil prevista no Código de Defesa do Consumidor, e vamos ter também a aplicação da chamada teoria da qualidade, que justamente refere a uma proteção que o consumidor dispõe em relação a vícios de qualidade relacionados à sua segurança ou vícios de insegurança, né? Que são essa previsão específica, essa teoria da qualidade, impõe, portanto, aos fornecedores, independentemente do local que eles ocupam na cadeia, ou seja, não importa se ele é um fornecedor direto ou indireto, um dever de proteger o consumidor contra danos que venham a afetar a sua integridade física ou psíquica. Muito bem, nós fizemos então rapidamente uma retomada geral dos conteúdos já abordados até então, sempre reforçando, pessoal, que o estudo dessa matéria depende de uma leitura, né, complementar dos livros da bibliografia já indicada no início da aula e na plataforma, e que esse aprofundamento teórico é de extrema relevância para uma apreensão mais consistente do conteúdo, tá? Além disso, peço que vocês leiam também os materiais indicados na plataforma, os artigos, os slides e outros conteúdos de apoio.